tenta fazer aqui. Exatamente. Vamos para a próxima polêmica? Essa aqui eu já sabia que ia dar, que não ia vingar. Porque, gente, sério, quando saiu, eu falei assim, isso aí tem tudo para dar errado, é certeza. Acho que a gente falou muito disso lá no início do ano, sobre a questão do PIS e da COFINS, sobre receitas financeiras, que a gente teve aquela brincadeirinha, vamos chamar, né? Foi uma brincadeirinha com as pessoas, vamos falar a verdade. Foi. Só para entender, né? A gente teve a publicação no dia 30/12 de 2022 de um decreto, né, assinado pelo antigo vice-presidente Raul Mourão, reduzindo as alíquotas de PIS e de COFINS sobre receitas financeiras. E no dia que esse decreto ia passar a valer, o atual presidente Lula fez outro decreto restabelecendo essas alíquotas. Ou seja, ele, como se ele tivesse anulado o que o ex-presidente fez. O que acontece? Gerou o quê? Judicialização. E onde que foi parar? No STF. O que o STF decidiu? Que o decreto do presidente Lula é válido. Ou seja, ele poderia anular, vamos dizer assim, os efeitos do decreto do Mourão, porque não passou a valer, né? Ele não passou a produzir efeitos. A cara do Nicolas. O que acontece? O que isso significa? É que, gente, continua a mesma coisa. O PIS e COFINS, ele incide sobre receitas financeiras, com a alíquota que era antes, e por meio, né, de medida liminar, o STF já considerou válido o decreto do atual presidente Lula. Ai, Jesus. Resumindo o que a Bruna está falando. Tinha um parquinho, né? Aí o grupinho que ia sair do parquinho e não ia mais brincar naquele parquinho, pelo menos por um tempo, antes de sair deixou a sua bolinha, né, cheia ali no parquinho. Aí entrou outro grupinho, nesse mesmo parquinho, foi lá e furou a bola do coleguinho. Né? Furou a bola do coleguinho. Aí o coleguinha ficou chateado, ou aqueles que eram amigos do coleguinha ficaram chateados, foram buscar o judiciário falou que tá tudo certo. Que não tem nada errado, que ele podia ter furado a bola do coleguinha e que não precisaria cumprir alguns princípios. Né? Eu até anotei aqui que não precisava observar, né, o princípio da anterioridade, porque o decreto do Mourão não produziu efeitos. Então, de fato, assim, muito forçadamente, né, a gente não teve a redução das alíquotas. Então, portanto, não foi uma majoração, foi a continuidade de uma coisa que já existia. Enfim, vamos pegar a nossa querida Constituição, fazer uma bolinha aí. A bolinha do furado. Então, mais uma vez, tá? Veja como isso é preocupante até, tá? Preocupante. Eu não sei. A gente podia até depois pegar, Bruna, alguns casos do passado em que um decreto, hierarquia das normas, tá? Coisa básica lá. Você aprende em qualquer curso de ciências sociais, você tem introdução ao direito lá e você aprende isso. Né? Então, hierarquia das normas. Essa alíquota aí de receita financeira é um decreto, não é um decreto? Uhum. Decreto que fala sobre ela. Que lá atrás era 0, depois veio um decreto e aumentou as alíquotas, né? Voltou lá para 0,75% e 4%. Uhum. Antes era 0, olha só, antes era 0, veio o decreto e aumentou as alíquotas. O basal, né, se a gente pode assim dizer, eu nem sei se é 4,75, acho que até. Não, é 4,75 mesmo, que é o base, é a alíquota base. Beleza. Sim. Quando você saiu desse 4,75 e foi para o 0, desculpa, o contrário, né? Quando estava em 0 e foi para 4,65, lá atrás, teve que cumprir 90 anos. Porque as contribuições, elas não seguem o princípio da anterioridade, que é de um ano para o outro, só pode cobrar no ano seguinte. Elas seguem só a anterioridade nonagesimal, que é o princípio lá das contribuições. Né? Então, isso foi cumprido. Aí agora vem um decreto também,
E, na verdade, nem foi para zero. Reduziu lá pela metade as alíquotas. Não voltou para o zero. Reduziu pela metade. Então, um decreto muda decreto. Estou no mesmo nível de hierarquia, certo? Então, se você voltou para o zero, e aí o contrário do que... Posso eu estiver muito equivocado, mas ao contrário do que até consta na decisão que essa redução não produziu efeitos. Sei não, tá? Teve um dia que ela produziu efeitos. Por um dia. Se não me engano, foi um dia que ela produziu efeitos. É que foi publicado no mesmo dia. Daí é como se não tivesse. Se não me engano, esse decreto teve, na verdade, a produção de efeitos foi no dia seguinte. Nesse decreto. Do presidente Lula, né? Lula, certo? Um dia. Eu até discuti sobre isso. Um dia para os efeitos. Ah, não deu tempo de eu personalizar porque o período é um mês. Vai produzir efeitos um dia. Né? Foi o que ele falou, que não tinha... Porque é mensal, você tinha que pagar só no mês seguinte. Enfim, esse foi o ponto da decisão. Tá? Esse foi o ponto. Então, mesmo que tenha sido publicado, ok, beleza, certo, bonitinho. Então, se eu pegar, veio para meio e era 1, depois eu falo, não quero mais meio, quero 1%, então quer dizer que eu não preciso cumprir a noventena? Eu voltei, aumentei as alíquotas e não preciso cumprir a noventena? Foi basicamente isso. Porque daí o argumento foi que não, as alíquotas já eram 4,65. Então, na verdade, elas só voltaram para as alíquotas normais. Então, não houve ali... Pô, mas tem tudo uma questão. O cara vê um decreto daquele, uma empresa, e ela faz, opa, vamos mudar nosso planejamento, nosso orçamento aqui para o ano, vamos, beleza, agora a gente tem receita financeira, já vamos planejar assim. Aí depois, e aí não é assim, vai voltar para o 4,65. É uma brincadeira de mau gosto. Né? É uma brincadeira de mau gosto. Enfim, é mais uma das polêmicas aí que, infelizmente, a gente tem que aceitar, né? Só aceitar. Fazer. Exatamente. Difícil, né? Fazer o quê? Mas chega de polêmicas por hoje. Vamos falar do nosso último tópico. Na verdade, não é nem um tópico, é mais uma ressalva, né? Tinha um pedido, eu não lembro o órgão, mas tinha sido feito um pedido para a Receita Federal prorrogar a data de entrega da ECF e da ECD deste ano. Esse pedido não foi aceito, então os contribuintes precisam entregar a ECD até dia 31 de maio e a ECF até dia 31 de julho. Tem que ficar atento, estamos quase no final, na metade do mês de maio. Então, temos que tomar cuidado com o prazo dessas duas obrigações acessórias que são extremamente importantes, né? Aproveita e já revisa a subvenção para não entregar errado. A gente já falou sobre essa questão de obrigações acessórias, né? Que é bem importante ali você seguir o cronograma e entregar zerada, só por entregar, para cumprir tabela, isso pode dar problema. Não entregar, não tenha dúvidas que não entregou, vem a multinha depois. Então, preste atenção, né? Tem uma boa gestão dessas entregas e obrigações acessórias, que na parte federal, principalmente, elas costumam dar multas pesadas, né? Multas pesadas. A gente até relatou, foi num Texas Responde, de um caso aí de um cliente que acabou não entregando, mesmo que os produtos eram tributados com a alíquota zero lá, né, não pagou a contribuição, mas teve que pagar a multa pela falta de entrega, com base na receita. Exatamente. Então, ficar atento aí que o prazo não foi prorrogado, então se essas obrigações acessórias que demandam muito cuidado não estiverem prontas, né, principalmente a ECD, que o prazo é que já é agora final do mês, a correr com isso, porque não vai ter prorrogação. E por hoje é só de polêmicas, de informações. Nos mais nada? Mais nada. Uma hora cravados. A gente falou que não ia passar disso. Tá bom. Bom, gente, então é isso. Obrigado, né? Mais uma vez. Lembrando que quem não assistiu pode assistir a qualquer momento lá no nosso canal. Compartilhe aí com pessoas que trabalham na área. Você tem um coleguinha lá que tem dificuldade em alguns assuntos, principalmente que a gente falou de um assunto interessante, questão da ST, tem muita gente com dúvida, manda para ele, compartilhe. Né? E segue a gente que a gente sempre está passando coisas interessantes. Vamos
tentar descansar no final de semana, porque com certeza semana que vem deve ter mais novidades por aí, como toda semana, né? Sempre uma coisa ou outra a gente se surpreende. E vai ser assim. E tá mais interessante, esse ano tá legal, tá bacana, tem muita coisa polêmica acontecendo, né? Isso é bom. Tem bastante coisa bacana. Mas a gente se vê semana que vem. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram e mandar a sua pergunta do Tex Responde no nosso direct. Pode ficar bem à vontade que a gente vai ter muito prazer em respondê-la aqui. Beleza, então. Gente, obrigado. Bom final de semana para vocês. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, bom final de semana. Tchau, tchau.